Ele achou que, ao me tirar o carro e o teto, me tiraria a dignidade, esquecendo que quem carregou caixa de chuchu nas costas, a vida inteira não dobra a espinha por qualquer ingratidão. Sou a Zuleika, 71 anos, ex-feirante do Mercadão de Madureira, e o meu menino acabou de cometer o maior erro da vida dele. Tudo começou com aquele cheiro de hospital. Aquele cheiro de álcool misturado com produto de limpeza barato que entra pelo nariz e gela o estômago da gente. Eu estava sentada naquela poltrona de courino rasgado na recepção, apertando a alça da minha bolsa velha de couro sintético até os nós dos dedos ficarem brancos. Dentro da bolsa só tinha a minha identidade, um terço de madeira que foi da minha mãe e o comprovante de transferência bancária. O papelzinho que provava que eu tinha me desfeito do meu bem mais precioso, o meu Fiat Uno, ano 2008, prata, que eu chamava carinhosamente de prateado. O prateado não era só um carro, era as minhas pernas. Foi com ele que eu busquei mercadoria quando a coluna começou a chiar. Foi com ele que levei vizinha para parir. Foi com ele que eu me senti, pela primeira vez na vida, dona do meu próprio nariz. Vendi por R$ 15.000. O comprador, um rapaz esperto de uma loja de usados na Avenida Brasil, viu meu desespero e jogou o preço lá embaixo. Eu aceitei. Aceitei porque o Júnior, meu filho único, meu orgulho, o menino que eu criei sozinha vendendo legume e fruta debaixo de sol e chuva, precisava da cirurgia. É no joelho, mãe. Reconstrução de ligamento. O médico disse que se eu não fizer no particular, com a técnica nova, nunca mais ando direito. Ele tinha me dito, com aquele olhar de cachorro que caiu da mudança. O plano de saúde do trabalho não cobre essa prótese importada. Eu não pensei 2 vezes. Mãe não pensa, mãe sente. Se ele precisava de pernas novas, eu dava as minhas. Vendi o carro. Peguei o dinheiro que eu guardava para reformar meus dentes e juntei tudo. Paguei à vista, no guichê, sentindo um orgulho bobo de poder salvar meu filho mais uma vez. A cirurgia tinha sido um sucesso. O médico, um doutor alto e de fala mansa, veio me dizer que o Júnior já estava pronto para a alta. Eu levantei da cadeira num pulo, ajeitando o vestido de viscose estampada que eu guardava para ocasiões especiais. Passei a mão no cabelo grisalho, preso num coque firme, e fui pro quarto. Eu já tinha tudo planejado na minha cabeça. Como vendi o carro e entreguei a casa alugada onde eu morava em Rocha Miranda para inteirar o valor do pós-operatório, porque os remédios e a fisioterapia seriam caros, a gente tinha combinado. Eu passaria uns tempos no apartamento dele na Barra da Tijuca. Eu cuidaria dele, faria a canja de galinha que ele gosta, ajudaria no banho e depois, quando ele estivesse forte, a gente via o que fazia. Eu não me importava de dormir no sofá. O importante era estar perto. Entrei no quarto 402 com um sorriso que não cabia no rosto. Bom dia, meu filho, falei alto, com a voz rouca de quem gritou o preço de tomate por 40 anos. Júnior estava sentado na cama, já vestido com uma roupa de marca que devia custar metade da minha aposentadoria. Ao lado dele estava a Vanessa, a tal da namorada. Uma moça magra, de nariz empinado, que sempre me olhava como se eu fosse uma mancha de gordura na toalha de linho dela. Ela estava mexendo no celular, nem levantou os olhos quando eu entrei. Oi, mãe. O Júnior respondeu seco. Ele não sorriu. Estava calçando o tênis com dificuldade, mas quando fiz menção de ajudar, ele levantou a mão, me parando. Deixa que eu faço. Senti um frio na espinha. Não era o ar-condicionado. Era aquele instinto de bicho, aquele sexto sentido que a gente desenvolve na feira para saber quem vai comprar e quem vai roubar. Tinha alguma coisa errada. Já assinei a alta, meu filho. O táxi já tá lá embaixo esperando a gente. Eu disse, tentando manter a animação, pegando a sacola com as roupas sujas dele. Já deixei o quarto lá no seu apartamento limpinho na minha cabeça. Vou fazer aquele pirão que você adora para fortalecer os ossos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Parecia que o ar tinha ficado grosso. A Vanessa deu uma risadinha curta, sem tirar o olho da tela do celular. O Júnior respirou fundo, olhou para a janela, depois para a namorada e, por último, para mim. Mas não foi um olhar de filho. Foi um olhar de patrão demitindo funcionário. Então, mãe, sobre isso, ele começou, coçando a barba desenhada. Houve uma mudança de planos. Mudança? Como assim? O médico disse que você precisa de repouso absoluto, Júnior.
Quem vai cuidar de você? Essa aí? Apontei para Vanessa, que finalmente me olhou, com um deboche no canto da boca. Essa aí é minha noiva, Dona Zuleika. A Vanessa disse, a voz fina e enjoada. E a gente conversou. O apartamento é compacto. A gente tá numa fase nova, sabe? Renovação de energias. Eu olhei para o meu filho, esperando que ele a corrigisse. Esperando que ele dissesse: para com isso, Vanessa, minha mãe vendeu o carro para pagar meu joelho. Ela vem com a gente. Mas ele não disse. A Vanessa tem razão, mãe. A voz dele saiu firme, cruel. A gente vai começar uma vida nova agora. Eu vou focar na minha recuperação, nos meus projetos digitais. E, sinceramente, não tem espaço para você lá. O apartamento é pequeno. A gente precisa de privacidade. Eu senti minhas pernas tremerem. Larguei a sacola de roupa suja no chão. Espaço? Júnior, eu sou sua mãe. Eu vendi o prateado, eu entreguei as chaves da minha casinha em Rocha Miranda ontem. Eu estou com 2 malas de roupa na recepção e mais nada. Para onde você quer que eu vá? Ele deu de ombros. Um gesto simples, mas que doeu mais que um tapa na cara. Ah, mãe, a senhora sempre se vira. A senhora é desenrolada. Aluga um quartinho. Vai para casa de alguma daquelas suas amigas da feira. A senhora é forte. Eu vendi meu carro para você andar, Júnior. Minha voz subiu um tom, o sangue de Madureira fervendo nas veias. Eu paguei 30 mil reais nessa cirurgia. E eu sou grato, tá? Ele disse impaciente, como se eu estivesse cobrando um trocado de pão. Mas isso não te dá o direito de invadir minha vida. Eu sou adulto. Ajuda de pai e mãe não se cobra, se dá de coração. Se a senhora fez esperando recompensa, o problema é seu. Se vire, a Vanessa completou, fechando a mala dele. O Uber Black já chegou, amor. Vamos? Eu fiquei estática, paralisada. Vi meu filho, o menino que eu carreguei no colo com febre, o homem que eu sustentei com suor e calo nas mãos, levantar da cama com o joelho novo que eu paguei. Ele passou por mim mancando levemente, sem me dar um beijo, sem me dar um abraço. Tchau, mãe. Depois a gente se fala. Não cria drama, por favor, ele disse saindo pela porta. A Vanessa passou logo atrás, o perfume doce e enjoativo impregnando o ar. Ela parou por um segundo, olhou para as minhas sandálias gastas e sorriu. Passar bem, Dona Zuleika. Eles sumiram no corredor. Fiquei sozinha no quarto 402. O silêncio zumbia no meu ouvido. As lágrimas queriam vir, queriam descer rasgando, mas eu as segurei. Engoli o choro junto com a bilha amarga que subiu na garganta. Chorei? Não. Zuleika da feira não chora na frente de inimigo, e naquele momento meu filho tinha virado um desconhecido. Peguei a sacola de roupa suja que ficou no chão. Tinha uma camisa dele ali. Cheirei. Cheiro do meu menino. Joguei no lixo hospitalar com força. Acabou, falei para a parede branca. Acabou a palhaçada. Desci para a recepção. As enfermeiras me olharam com pena, devem ter ouvido os gritos ou percebido a saída dele sem mim. Peguei minhas 2 malas grandes, aquelas de sacoleira, listradas de azul e vermelho, onde estava toda a minha vida naquele momento. Arrastei as malas para a calçada quente do Rio de Janeiro. O sol do meio-dia batia na moleira, mas eu não sentia calor. Eu sentia frio. Um frio na alma de ver que criei um monstro. Um homem fraco, dominado por uma mulher vazia e deslumbrado com uma vida de aparência. Um táxi amarelo parou. O motorista, um senhor de bigode branco e cara de quem já viu muita coisa nessa vida, abriu o porta-malas. Vai para onde, minha senhora? Rodoviária? Eu olhei para o movimento da rua. Eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha filho. Aos olhos do Júnior, eu era uma velha descartável que tinha cumprido sua função de caixa eletrônico. Ele achava que eu ia para algum abrigo ou pedir favor para a comadre Cida lá em Belford Roxo. Mas o Júnior esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que feirante não guarda dinheiro só no colchão. Ele esqueceu que durante 30 anos, cada centavo que eu lucrava a mais na venda da banana, cada trocado que sobrava da xepa, eu não gastava com bobagem. Eu investi. Eu respirei fundo, ajeitando a postura. Limpei uma lágrima teimosa que escapou pelo canto do olho e entrei no táxi com a determinação de uma rainha que volta do exílio. Não, meu senhor. Nada de rodoviária, respondi, batendo a porta do carro com firmeza. Me leva para a Zona Sul, Copacabana. O motorista me olhou pelo retrovisor,
surpreso, avaliando minhas roupas simples e minhas malas de feira. Copacabana, dona? Endereço chique? Rua Barata Ribeiro. Ditei o endereço de cabeça, um número que eu não visitava há 6 meses, mas que nunca saiu da minha memória. Tenho um apartamento lá. O motorista deu a partida. Enquanto o táxi cortava a cidade, passando pelo túnel Rebouças, eu via o Rio de Janeiro passar pela janela. A cidade era dura, mas eu era mais. Júnior nunca soube. Ele sempre achou que a gente vivia apertado porque eu ganhava pouco. Ele nunca soube que aquele apartamento em Rocha Miranda era alugado justamente porque eu usava todo o meu dinheiro para comprar imóveis de oportunidade em leilão. Imóveis caindo aos pedaços que eu reformava aos poucos, com a ajuda de pedreiros amigos da feira, e deixava lá, valorizando. Eu sempre disse para ele: meu filho, a gente é pobre. Era mentira. Eu vivia como pobre para ele aprender a dar valor. Pelo visto, não aprendeu nada, mas o dinheiro estava lá, tijolo por tijolo. Aquele apartamento em Copacabana era a joia da coroa. Um quarto e sala amplo, de frente, que eu comprei numa bacia das almas há 20 anos, de uma viúva que precisava de dinheiro rápido. Estava fechado, empoeirado, só esperando a hora certa. Eu sempre pensei em dar ele de presente para o Júnior quando ele casasse e tivesse filhos. Ironicamente, agora ele seria o meu refúgio. O táxi parou em frente ao prédio antigo, com portaria de mármore e porteiro de uniforme. O motorista me ajudou com as malas, ainda com aquele olhar de desconfiança. Paguei a corrida com as notas amassadas que tirei do sutiã. Hábito velho é difícil de perder. O porteiro, seu Genival, que me conhecia das poucas vezes que vim ver o imóvel para pagar o condomínio, arregalou os olhos. Dona Zuleika? A senhora por aqui? Aconteceu alguma coisa? Tá com as malas? Aconteceu a vida, seu Genival. Respondi, pegando as chaves que estavam no fundo falso da minha bolsa. A vida aconteceu. Vou ficar por aqui um tempo. Talvez para sempre. Entrei no elevador com aquele espelho dourado. Olhei para minha imagem refletida. Uma senhora de 71 anos, gordinha, de vestido barato, com o rosto marcado pelo sol da feira. Muita gente veria uma vítima ali, uma coitada abandonada pelo filho ingrato. Mas, enquanto o elevador subia para o 8º andar, eu não via uma vítima. Eu via a Zuleika do Mercadão, a mulher que acordava às 3 da manhã para montar barraca. A mulher que nunca deveu 1 centavo a ninguém. Abri a porta do apartamento 801. O cheiro de lugar fechado me recebeu, mas era um cheiro meu. Cheiro de propriedade. Acendi a luz. A sala estava vazia, só com um sofá coberto por um lençol velho e uma mesa de centro. Fui até a janela e abri as cortinas pesadas. A luz da tarde invadiu o cômodo, iluminando a poeira que dançava no ar. Lá embaixo, o barulho de Copacabana. Buzinas, gente falando, vida pulsando. Tirei o celular do bolso. Tinha uma mensagem do Júnior. Mãe, não me leve a mal. É pro nosso bem. Quando der eu te ligo. Eu ri. Uma risada seca, sem alegria, mas cheia de poder. Ele achava que tinha me descartado. Achava que eu estava agora sentada numa calçada chorando as pitangas. Fui até a cozinha, abri a torneira e deixei a água correr. Lavei o rosto. A água fria levou embora o resto da tristeza e deixou só a raiva. E a raiva, minha gente, a raiva é um combustível que queima melhor que gasolina aditivada. Júnior queria espaço? Ele teria. Queria que eu me virasse? Ah, eu ia me virar. Ia me virar do avesso. Caminhei até o quarto, abri minha mala de sacoleira e tirei de lá de baixo, enrolado numa toalha de banho, um caderno de capa dura, preto, velho e gasto. Ali não estavam receitas de bolo. Ali estava a contabilidade de uma vida inteira. Números, endereços, contatos de gente importante que eu conheci vendendo fruta boa para desembargador e político na feira. Gente que me devia favor. Sentei no chão da sala vazia, com o caderno no colo. O sol se punha lá fora, pintando o céu de laranja e roxo. Eles acharam que eu era apenas uma velha sem serventia, mas esqueceram que fruta passada é a que dá o doce mais apurado. Agora, eu ia cozinhar a minha vingança em fogo brando. A primeira noite naquele apartamento foi longa. O silêncio de Copacabana é diferente do silêncio de Madureira. Lá no subúrbio, o silêncio tem som de cachorro latindo longe, de moto passando na rua de trás, de vizinho conversando no portão. Aqui, no 8º andar da Barata Ribeiro,
O silêncio era abafado, pesado, cortado apenas pelo zumbido constante dos ônibus lá embaixo e o cheiro de maresia que entrava pela fresta da janela, brigando com o cheiro de poeira acumulada. Dormi no chão, em cima de um edredom velho que encontrei no maleiro, usando minha bolsa como travesseiro. Não por falta de cama. O quarto tinha uma de madeira maciça, coisa antiga, boa, mas porque o colchão estava sem lençol e eu não tive coragem de deitar na poeira de meses. Mas, quer saber? Dormi melhor ali, no chão duro de taco de peroba do campo, do que dormiria naquele sofá de design do apartamento do meu filho, pisando em ovos para não incomodar a madame dele. Acordei com o sol batendo na minha cara. Um sol amarelo, forte. Levantei sentindo as juntas estalarem. 71 anos não são 71 dias. A coluna reclamou, o joelho deu uma fisgada, mas eu fiquei de pé. Fui até o espelho do banheiro, que estava manchado de zinabre nas bordas. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras fundas e o cabelo desgrenhado. O vestido de viscose estava amassado. Parecia uma derrotada. Uma velha que foi jogada fora. Por um segundo, a voz do Júnior ecoou na minha cabeça. Não tem espaço para você. Se vire. Aquilo doeu. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço do meu fígado sem anestesia. A gente cria filho pro mundo, dizem. Mas ninguém avisa que o mundo engole o filho da gente e devolve um estranho sem coração. Lavei o rosto com água fria, esfregando a pele com força, como se quisesse tirar a vergonha dali. Acorda, Zuleika. Falei alto para o espelho. Tu não é mulher de chorar pitanga. Tu és Zuleika do Mercadão. Tu já vendeu caque na chuva com febre de 40 graus. Tu já expulsou o ladrão da tua barraca na base da vassourada. Aquele moleque acha que te quebrou? Ele só te arranhou. Fui para a sala. A luz do dia revelava o tamanho do meu esconderijo. O apartamento era enorme. Pé direito alto, janelas amplas, piso de taco que, se lixasse, brilhava igual ouro. Eu comprei isso aqui numa época em que o Júnior ainda estava na faculdade, com o dinheiro de 3 consórcios que eu fui pagando escondido e o lucro de 2 safras boas de manga que eu negociei direto com o produtor. Ninguém sabia. Nem minhas irmãs, nem minhas vizinhas, e muito menos o Júnior. Ele sempre teve a mão aberta demais. Se soubesse que a mãe tinha patrimônio, teria torrado tudo em carro do ano e roupa de grife muito antes. Eu guardei esse segredo como quem guarda uma arma carregada, para usar na hora do aperto. E o aperto tinha chegado. Minha barriga roncou. Um ronco alto, de quem não comia nada decente desde o dia anterior. Abri a geladeira, desligada e vazia, com cheiro de plástico velho. Na despensa, só tinha ar. Primeiro a barriga, depois a briga, murmurei, lembrando do que meu pai dizia. Peguei minha carteira. Tinha uns trocados e o cartão do banco onde caía minha aposentadoria e o aluguel de uma kitnet que eu tinha na Penha. Sim, eu tinha mais essa, outra que o Júnior nem sonhava. Desci. O porteiro, seu Genival, estava lavando a calçada. Bom dia, dona Zuleika. Dormiu bem? A senhora sumiu, hein? Pensei que tinha vendido o imóvel. Bom dia, seu Genival. Vender? Deus me livre. Imóvel é a única coisa que não dá bom dia a cavalo. Vim para ficar. Ele sorriu, aquele sorriso de gente simples que entende as coisas sem precisar de muita explicação. Se precisar de alguém para faxina, minha cunhada é de confiança. Vou precisar sim, Genival. Mas hoje a faxina é minha. Preciso suar. Fui na padaria da esquina. Pedi uma média com pão na chapa. Enquanto comia, observava o movimento. Copacabana é um formigueiro. Gente chique, gente pobre, turista, malandro. Ninguém olhava para mim. Para eles, eu era só mais uma idosa tomando café. Ninguém via a leoa ferida planejando o bote. Ninguém via a dona de um apartamento de R$1 milhão na quadra da praia. A invisibilidade é um poder se você souber usar. Voltei para o apartamento com sacolas. Produtos de limpeza, pó de café, açúcar, pão, queijo e um frango assado de televisão de cachorro. Subi decidida. Passei o dia esfregando. Varri cada canto, tirei teia de aranha do teto, passei pano naquele chão até a água do balde sair preta como a minha raiva. Cada esfregada era um pensamento. Esfregava a sala. Lembrava do Júnior pequeno correndo na feira e eu gritando, "Cuidado com as laranjas, menino!" Limpava os vidros.
Lembrava de quando paguei o curso de inglês dele vendendo salada de fruta no pote. Lavava o banheiro. Lembrava da cara de nojo da tal Vanessa. Se vire. O suor pingava do meu rosto, molhando a gola do vestido. Meus braços doíam, as costas reclamavam, mas a alma ia ficando leve. A casa ia tomando forma. O cheiro de veja e água sanitária substituiu o cheiro de mofo. Abri todas as janelas e deixei o vento do mar entrar. Quando o sol começou a baixar, sentei no sofá, exausta, mas limpa. Tomei um banho gelado, o aquecedor estava desligado, precisava chamar o técnico, e vesti uma roupa limpa que tirei da mala. Fiz um café fresco no coador de pano que eu trouxe na bagagem, porque café de máquina não tem gosto de casa. Sentei na mesa de centro com a caneca fumegante e o caderno preto. O caderno. A capa estava gasta, as pontas amassadas. Era um caderno de contabilidade antigo, daqueles de papelaria de bairro. Abri com cuidado. As folhas amareladas contavam a minha história financeira e social. Nas primeiras páginas, as contas da feira. Entrada: 50 caixas de banana prata. Saída: pagamento do freteiro Tião. Letra tremida de quem fazia conta em cima da perna, sentada no caixote. Mas do meio para o fim, o caderno mudava. Não eram mais números de frutas, eram nomes, telefones, datas de aniversário, anotações de favores. Durante 30 anos na feira, eu não vendi só comida, eu vendi confiança. A barraca da Zuleika era ponto de encontro. A empregada do desembargador comprava comigo e contava que o patrão adorava meu doce de abóbora. A esposa do coronel da PM encomendava as cestas de Natal comigo. O advogado criminalista famoso parava para comer um pastel e desabafar sobre os casos. Eu ouvia, eu aconselhava e muitas vezes eu ajudava. Passei o dedo sobre um nome escrito com caneta azul: Dr. Siqueira. Lembrei dele. 20 anos atrás, ele era um estudante de direito magrelo, duro, que morava numa república em Madureira. Vivia com fome. Eu cansava de separar umas frutas boas, uns legumes, e dar para ele. Leva, menino, para tu ficar forte e passar na prova da OAB. Ele tentava pagar, eu não deixava. Quando tu for doutor importante, tu me paga. Hoje, Dr. Siqueira é um dos advogados mais caros do Rio de Janeiro. Especialista em direito de família e patrimônio. Vi a foto dele no jornal semana passada. Virei a página. Dona Clotilde, esposa de um figurão da Receita Federal. Uma vez, ela esqueceu a bolsa com joias na minha barraca. Voltou chorando, achando que tinham roubado. A bolsa estava lá, guardadinha dentro de uma caixa de repolho. Ela quis me dar dinheiro, eu não aceitei. Honestidade não se vende, minha senhora. Ela me deu um cartão pessoal com o número do celular direto. O dia que você precisar de qualquer coisa, Zuleika, qualquer coisa me liga. Continuei folheando. Tinha gente da prefeitura, tinha gente de cartório, tinha até um delegado que eu ajudei a identificar um punguista na feira. Eles acham que feirante é gente ignorante. Esquecem que a feira é o coração da cidade. Tudo passa por ali. E quem tem ouvido bom e boca fechada, vira rei. Ou rainha. O Júnior achou que eu estava sozinha. Ele olhou para a minha roupa simples, para o meu jeito de falar alto, e viu fraqueza. Ele não viu a rede de proteção que eu teci, ponto por ponto, durante décadas. Ele trocou uma mãe leal e poderosa por uma namorada de plástico e uns amigos de ocasião. Peguei meu celular. A tela estava trincada no canto, mas funcionava bem. Disquei o número do Dr. Siqueira. Será que ele lembraria? 20 anos é muito tempo. O coração bateu um pouco mais rápido. Chamou 1, 2, 3 vezes. Escritório Siqueira em Associados. Boa noite. Uma voz de secretária atendeu. Boa noite, minha filha. Eu queria falar com o Dr. Marcelo Siqueira. O Dr. Marcelo está em reunião e não pode atender. Gostaria de deixar recado? Diz para ele que é a Zuleika. Zuleika da feira de Madureira. A das bananas prata. Diz que eu tô precisando cobrar aquela conta da OAB. Houve um silêncio do outro lado. A moça deve ter achado que era trote. Senhora, eu não sei se... Só fala, minha filha. Eu espero. Fiquei ouvindo a música de espera. Um jazz suave. Olhei para a vista da janela. As luzes de Copacabana acendiam como estrelas no chão. Eu estava sozinha naquele apartamento gigante, mas não me sentia mais solitária.
Eu sentia a força voltando. A força que me fez carregar caixa de 30 quilos nas costas. A força que me fez criar um filho sozinha. De repente, a música parou. Dona Zuleika? A voz grossa, imponente, mas com um tom de surpresa genuína. Dona Zuleika das Frutas? É a senhora mesmo? Sou eu, doutor Marcelo. O menino magrelo virou homem de voz grossa, hein? Ele soltou uma gargalhada do outro lado, uma risada gostosa. Meu Deus, que alegria ouvir a senhora! Eu nunca esqueci daquelas sacolas de xepa que salvaram minha vida na faculdade. A senhora sumiu. Como a senhora está? Tô viva, doutor, mas a vida dá voltas, né? E numa dessas voltas, eu caí. Mas caí de pé. Só que agora eu preciso de um advogado. Um advogado bom. O melhor. Para a senhora, dona Zuleika, eu paro o escritório. O que houve? É assunto de família, doutor. Assunto de ingratidão e de dinheiro. E de um carro prateado que virou joelho novo. Onde a senhora está? Copacabana. Na Barata Ribeiro. Estou indo para aí agora. Me passa o número. Vamos jantar e a senhora me conta tudo. Por minha conta dessa vez. Desliguei o telefone com a mão tremendo, mas de adrenalina. Olhei para o caderno preto no meu colo. Aquele era só o primeiro nome. Eu tinha uma lista. Levantei e fui até a minha mala. Tirei lá do fundo um vestido que eu guardava há anos, ainda com a etiqueta. Um vestido de linho azul marinho que comprei numa liquidação chique pensando, um dia vou usar isso num casamento. O casamento do Júnior nunca veio, ou se veio, não fui convidada. Mas a ocasião especial era hoje. Soltei o cabelo, penteei os fios brancos com orgulho. Passei um batom vermelho que estava na bolsa. Olhei no espelho novamente. A velha derrotada tinha ido embora. Quem estava ali era a dona Zuleika, proprietária, investidora e mãe traída. O Júnior disse que ia focar na vida nova dele. Pois bem, eu também ia focar na minha. E a minha vida nova começava com uma lição que eu deveria ter ensinado a ele quando era criança. Respeito não se impõe, se conquista. Mas quando se perde o respeito por quem te deu a vida, a conta chega. E a minha conta é alta. A campainha tocou. Era o interfone. Dona Zuleika, o doutor Marcelo está subindo, avisou seu genival, com a voz cheia de respeito. Respirei fundo, enchi o peito daquele ar de Copacabana misturado com poeira e vitória. Peguei o caderno preto, fechei com força e coloquei em cima da mesa de centro, bem no meio, como um troféu. Eles acham que eu sou passado, mas mal sabem eles que eu acabei de reescrever o meu futuro, e a caneta está na minha mão. A pizza de calabresa com cebola chegou numa caixa de papelão engordurada, trazida pelo motoboy que buzinou 2 vezes lá embaixo. Eu e o doutor Marcelo, que para mim continuava sendo o Marcelinho, aquele menino magricela que estudava direito à luz de vela, estávamos sentados no chão da minha sala vazia em Copacabana. A única mobília era a mesa de centro e o meu caderno preto. Ele tinha tirado o paletó de grife, afrouxado a gravata de seda e comia o pedaço de pizza com a mão, dobrando a massa do jeito que a gente faz no subúrbio para não cair o recheio. A senhora tem noção do que ele fez, dona Zuleika? Marcelo perguntou, limpando o canto da boca com um guardanapo de papel. A voz dele, grossa e de advogado de tribunal, tremia um pouco. Não de medo, mas de indignação. Isso tem nome jurídico, ingratidão, abandono. Eu chamo de safadeza mesmo, meu filho, respondi tomando um gole do guaraná quente. Mas nome feio não paga conta e nem devolve dignidade. Eu quero saber é como a gente faz ele sentir o peso da mão da mãe dele sem eu precisar levantar um dedo. Marcelo largou a casca da pizza no prato de plástico. Ele abriu a pasta de couro que trouxe e tirou um tablet. A luz da tela iluminou o rosto dele, dando um ar meio fantasmagórico na sala escura. A lei é clara, dona Zuleika. O Código Civil Brasileiro, no artigo 557, diz que a doação pode ser revogada por ingratidão se o donatário cometer ofensa física ou injúria grave contra o doador. O que ele fez no hospital? A humilhação? O desamparo num momento de vulnerabilidade? Isso se enquadra. A senhora doou o dinheiro da cirurgia. Foi uma doação modal, com encargo implícito de cuidado. Ele quebrou o contrato moral. Eu balancei a cabeça. Lei é coisa bonita no papel, mas eu sou da feira. Na feira, a lei é outra. Doutor, processar demora.
A justiça de Deus tarda, mas não falha. A dos homens tarda e às vezes nem aparece. Eu quero algo mais rápido. Eu quero que ele sinta o chão sumir. Marcelo sorriu. Um sorriso de quem guardava um as na manga. Eu imaginei que a senhora diria isso. Por isso, antes de vir para cá, eu puxei a capivara completa do Júnior e da tal Vanessa. Ele virou o tablet para mim. Meus olhos, cansados de 71 anos de luta, demoraram para focar nas letras miúdas, mas o que eu vi me fez prender a respiração. O Júnior não tem nada, dona Zuleika. Absolutamente nada. Marcelo apontava para as linhas vermelhas na tela. O apartamento na Barra? Alugado. O carro que ele usa nas fotos do Instagram? Leasing em nome da empresa da Vanessa, que, por sinal, está com o CNPJ inapto por falta de declaração. Eles vivem de girar cartão de crédito. É a famosa bicicleta. Pedala num para pagar o outro. Senti um misto de pena e nojo. Criei um homem para ser trabalhador e ele virou um dublê de rico. E como eles pagam esse aluguel caro na Barra, Marcelo? O Júnior ganha mal naquele escritório de contabilidade. Marcelo me olhou com um olhar significativo. Aí é que está o pulo do gato, né, minha velha amiga? Quem é a fiadora do contrato de aluguel dele? Minha memória deu um estalo. Voltei 5 anos no tempo. O Júnior tinha acabado de se mudar com uma namorada antiga, antes dessa Vanessa. Ele me pediu chorando. Mãe, é só assinar. A senhora tem a casa de Rocha Miranda no nome. Eles aceitam. Eu assinei. E como o contrato de aluguel no Brasil renova automaticamente se ninguém falar nada. Sou eu. Sussurrei, sentindo o peso da minha própria bondade idiota. Eu sou a fiadora. Exatamente. A senhora é a garantia de que ele tem um teto. Se ele não pagar, eles tomam os seus bens. Mas, Marcelo fez uma pausa dramática. Se a senhora notificar a imobiliária que está se exonerando da fiança porque vendeu o imóvel de garantia e agora está insolvente e em situação de rua, a imobiliária vai exigir um novo fiador em 30 dias. Ou ele apresenta alguém com 2 imóveis no Rio, ou é despejo. Eu olhei para a janela aberta. O vento trazia o cheiro do mar. Ele não tem ninguém, Marcelo. Os amigos dele são de festa. A Vanessa é quebrada. Se eu tirar a escada, ele cai. Ele empurrou a senhora da escada primeiro, dona Zuleika. Marcelo lembrou fechando a pasta. A senhora vai ter pena? Lembrei do cheiro de hospital, do se vire, da risadinha da Vanessa. Pena é para quem merece, doutor. Pode preparar a papelada. Mas não manda agora, não. Vamos deixar eles aproveitarem a lua de mel da ingratidão mais um pouquinho. Os dias seguintes foram de uma calma estranha. Enquanto o Marcelo preparava a artilharia jurídica no escritório chique dele no centro, eu comecei a minha própria operação de guerra em Copacabana. Primeira coisa, comprei um celular novo, um desses Smart com tela grande. Pedi ajuda para o Genival, o porteiro, para instalar o tal do Instagram. Criei uma conta falsa. Nome: Tia Lourdes Bocão. Foto de perfil: um gato preto de olhos amarelos. Comecei a seguir a Vanessa. Van Lifestyle. Era de revirar o estômago. No primeiro dia, vi um vídeo dela nos stories. Ela estava filmando o café da manhã na varanda do apartamento na Barra. Mesa posta, frutas cortadas, que aposto que ela não sabia escolher na feira, e o Júnior ao fundo, com a perna operada esticada num puff. Legenda: cuidando do meu amorzinho em recuperação. Nossa nova fase começa agora. Gratidão. Vida nova. Dá no casal blindado. Gratidão. A palavra queimou na minha garganta como pimenta malagueta. Gratidão paga com o dinheiro da mãe que eles chutaram. No vídeo, o Júnior ria. Amor, traz mais suco verde? Ele pedia, com voz de manha. Claro, vida. Tudo pro meu campeão ficar bom logo e a gente focar nos nossos projetos. Projetos. Eu sabia quais eram os projetos. Gastar o que não tinham. Continuei rolando a tela. Tinha foto de recebidos. Tinha foto de look do dia. E tinha uma foto postada há 2 horas que me fez levantar do sofá num pulo. Era uma foto das mãos deles entrelaçadas. No pulso do Júnior, um relógio dourado, enorme, brega. Na legenda, presentinho de recuperação pro maridão, porque a gente merece o melhor. Dei um zoom na foto. Conhecia aquele relógio. Era caro, muito caro.
Se fosse original, custava uns 5.000 reais. Dinheiro que daria para eu fazer a reforma dos meus dentes que adiei para pagar o joelho dele. Onde eles arrumaram dinheiro? O Júnior estava de licença médica, ganhando uma miséria pelo INSS. Peguei o meu caderno preto, folheei até a letra R. Robson, gerente Caixa Econômica, Agência Madureira. O Robson foi meu cliente de pastel por 10 anos. Vi os filhos dele crescerem. Liguei. Dona Zuleika! Quanto tempo! A voz dele era sempre afobada. Oi, meu filho. Tudo bem? Preciso de uma informação. Mas tem que morrer entre a gente. Sabe como é mãe preocupada? Pode falar, dona Zuleika. Para a senhora eu abro exceção. O Júnior, ele andou pegando empréstimo aí na agência dele? Ele me disse que ia investir num negócio. Ouvi o barulho de teclas sendo digitadas do outro lado. Só um minuto. Dona Zuleika, olha, eu não podia falar, mas... Ele estourou o limite do cheque especial semana passada e fez um empréstimo consignado no teto máximo permitido. A conta tá no vermelho berrante. Se cair qualquer débito automático aqui, volta. Agradeci e desliguei. Então era isso. Eles estavam queimando o futuro para viver o presente. O relógio, as roupas, a comida, tudo financiado com juros de banco. Eles estavam cavando um buraco e eu nem precisaria empurrar. Só precisava tirar a escada. Na quarta-feira, decidi que precisava sair da toca. Copacabana é bom, mas eu precisava de cheiro de povo. Precisava recarregar as energias onde a minha alma nasceu. Peguei o ônibus frescão e fui para Madureira. Descer no Mercadão é como entrar num formigueiro organizado. O cheiro de ervas, de peixe fresco, de vela derretida, de tempero caseiro. Aquilo entrou nas minhas narinas e me endireitou a coluna. Caminhei pelos corredores. Muita gente nova, mas os velhos conhecidos ainda estavam lá. Zuleika! É você, mulher! Gritou a dona Jandira, da barraca de artigos religiosos. Fui até lá e dei um abraço apertado nela. Jandira sabia de tudo, ou quase tudo. Menina, tu sumiu. Disseram que tu vendeu a casa, o carro. Tá rica? Tô me reinventando, Jandira. A vida prega peças. Comprei um maço de guiné, arruda e espada de São Jorge. É pra limpeza, Zuleika? Ela perguntou, embrulhando as ervas no jornal. É pra guerra, minha irmã. Vou fazer um banho que levanta até defunto e derruba qualquer olho gordo. Enquanto pagava, vi algo que me chamou a atenção na barraca ao lado, que vendia eletrônicos e consertava celulares. Um rapaz estava discutindo com o dono. Mas eu preciso desse telefone pra hoje, cara. Minha vida tá aí dentro. O rapaz virou de costas. Era um amigo do Júnior, o tal de Felipe, que vivia na aba do meu filho, comendo e bebendo de graça nos churrascos que eu pagava. Me escondi atrás de uma pilha de cestas de Vime. Fiquei ouvindo. Pô, Felipe, a tela tá quebrada, a placa oxidou, é 500 contos, disse o técnico. Mano, o Júnior ficou de me mandar um pix, mas o moleque tá sumido. Disse que a velha pagou a cirurgia e ele ia pegar uma grana com ela, mas até agora nada. Aquele ali é outro falido que banca de playboy. A velha. Falido que banca de playboy. Até os amigos sabiam. Todo mundo sabia que meu filho era uma fraude, menos eu, que escolhi ser cega por amor. Saí dali de fininho, com o coração gelado, mas a mente pegando fogo. Voltei para Copacabana com as ervas no colo, sentindo o cheiro forte da arruda. No ônibus, fui traçando os próximos passos. Eu não ia só tirar a fiança. Eu ia cercar por todos os lados. Cheguei no apartamento e encontrei um envelope pardo debaixo da porta. Era do Dr. Marcelo. Abri. Dentro, 2 notificações extrajudiciais prontas, só faltando assinar. A primeira, exoneração de fiança locatícia. A segunda, revogação de doação por ingratidão, exigindo a devolução imediata dos 30.000 reais da cirurgia, corrigidos sob pena de processo judicial e bloqueio de bens que ele não tinha, mas o susto valeria. Peguei minha caneta Bic azul, assinei com a mão firme. Minha assinatura, que antes eu fazia com pressa em nota fiscal de Ceasa, agora parecia a sentença de um juiz. Mas faltava um toque final. O toque de mãe. Fui até a cozinha. Preparei o banho de ervas. Tomei o banho do pescoço para baixo, pedindo a Deus e aos meus guias que me dessem frieza.
Não queria vingança por ódio. Queria justiça por amor próprio. Vesti meu pijama de flanela. Sentei no sofá e abri o Instagram falso de novo. A Vanessa tinha postado mais uma foto. Eles estavam num restaurante japonês caro na Barra. Legenda: comemorando, o Júnior fechou uma parceria incrível hoje. O mundo é dos espertos. Parceria. Que parceria? O Júnior não trabalhava há meses. Aproximei a imagem. Em cima da mesa, ao lado do prato de sushi, tinha um cartão de visita. A resolução da foto era boa. Consegui ler o nome da empresa no cartão. Invest Smart. Soluções financeiras. Joguei o nome no Google. Invest Smart. Empresa acusada de pirâmide financeira e golpes de empréstimo fácil. Meu sangue gelou. O idiota do meu filho, desesperado por dinheiro para manter a pose para a namorada e sem o meu suporte, estava se metendo com o agiota disfarçado de investidor. Ele ia pegar dinheiro com bandido. Se fosse a Zuleika de uma semana atrás, eu teria ligado agora. Teria gritado, teria corrido lá, teria vendido minhas roupas para impedi-lo de fazer essa burrada. Mas eu olhei para o envelope pardo na mesa. Olhei para o meu apartamento vazio que eu conquistei com suor. Lembrei do se vire. Ele disse que era adulto. Ele disse que queria espaço. Pois bem, adultos lidam com as consequências de suas escolhas. Peguei o telefone e liguei para o Marcelo. Eram 10 da noite. Doutor? Desculpa a hora. Dona Zuleika? Aconteceu algo? Aconteceu que eu assinei. Pode mandar entregar. Amanhã cedo. Via cartório. Quero que o porteiro do prédio dele interfonar bem na hora que eles estiverem acordando meio-dia. Perfeito. A senhora tem certeza? Tenho. E Marcelo, tem mais uma coisa. Diga. Descobri que ele está se envolvendo com gente perigosa para arrumar dinheiro. Agiota de gravata. E a senhora quer que eu intervenha? Não, respondi. E minha voz saiu tão fria que assustou até a mim mesma. Eu quero que você descubra quem são esses caras. Quero nome, endereço e quanto o Júnior vai pegar com eles. Para quê, dona Zuleika? Isso é perigoso. Porque quando a casa cair, e vai cair rápido, eu não vou salvar o Júnior. Eu vou comprar a dívida dele. Marcelo ficou em silêncio por uns 5 segundos. A senhora vai comprar a dívida dele com agiotas? A senhora sabe que vai virar a dona da vida dele, literalmente? Ele disse que não tinha espaço para mim na vida nova dele, Marcelo. Eu não quero espaço. Eu quero o controle. Se ele quer brincar de capitalismo, vai descobrir que o banco da mamãe fechou, mas a financeira Zuleika acabou de abrir. E os juros são a alma dele. Desliguei. Fui até a janela. A noite no rio estava linda. O Cristo Redentor brilhava lá longe, pequenininho. Me perdoa, meu pai, sussurrei. Mas quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E essa lição eu vou dar com gosto. Voltei para o sofá e dormi o sono mais pesado e tranquilo dos últimos anos. Amanhã, o mundo de fantasia do Júnior e da Vanessa começaria a rachar, e eu estaria na primeira fila, assistindo de camarote, tomando meu café coado no pano. O silêncio do apartamento não me incomodava mais. Agora, ele soava como a calmaria antes do trovão. E o trovão era eu. O relógio de parede na cozinha, um daqueles antigos com formato de prato e estampa de galinha d'Angola, marcava 9h15 da manhã. O tic-tac preenchia o silêncio do meu apartamento em Copacabana, competindo apenas com o chiar da chaleira no fogo. Eu estava vestida para matar. Não com arma, Deus me livre, mas com presença. Usava um conjunto de linho bege que mandei fazer na costureira da Penha anos atrás, um colar de pérolas falsas, mas de boa qualidade, e meus cabelos estavam presos num coque impecável. Na mesa de centro da sala, o cenário estava montado. Uma garrafa térmica de café preto, 3 xícaras de porcelana que tirei do fundo do armário e, bem no centro, o envelope pardo que o doutor Marcelo tinha me entregado, junto com o meu caderno preto de capa dura. Eu sabia que o telefone ia tocar. Era uma questão de física, não de adivinhação. Ação e reação. Eu tinha puxado o tapete. A gravidade faria o resto. Quando o celular vibrou na mesa de vidro, o nome Júnior piscou na tela como um pedido de socorro luminoso. Deixei tocar 3 vezes. Respirei fundo, sentindo o cheiro do café recém-passado. Aquele cheiro que sempre foi o perfume das minhas manhãs de luta. Agora, era o perfume da minha justiça.
Atendi no quarto toque. Alô? Minha voz saiu calma, aveludada, como quem não tem uma preocupação no mundo. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, onde a senhora tá? A voz do Júnior estava esganiçada, trêmula. Parecia ter voltado a ter 7 anos de idade e ter quebrado a vidraça da vizinha. Bom dia para você também, meu filho. Estou tomando meu café. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu o inferno, mãe. O inferno! Ele gritava e eu podia ouvir o choro histérico da Vanessa ao fundo. Chegou um oficial de justiça aqui, um homem com papel de despejo. Disseram que a fiadora saiu do contrato. Mãe, a senhora era a fiadora. Como a senhora faz isso sem me avisar? Eles deram 30 dias, mas o proprietário quer vistoria amanhã. E tem mais. O banco bloqueou tudo. Tudo. Calma, Júnior. Respira. Lembra que o médico disse que estresse faz mal para a recuperação do joelho? Eu tomava um gole do café, sentindo o amargo descer quente. Eu vendi o imóvel de garantia, meu filho. Eu avisei. Eu disse que tinha vendido tudo para pagar sua cirurgia. Sem imóvel, sem fiança. É a lei. Mas, mãe, a senhora tá na rua? Tá em abrigo? Eu preciso que a senhora assine alguma coisa, qualquer coisa. A Vanessa tá passando mal. Eu não estou na rua, Júnior. Tá onde, então? Na casa da tia Cida? Eu vou aí agora. A gente precisa resolver isso. Não estou na Cida. Anota o endereço. Citei a Rua Barata Ribeiro e o número do prédio. Houve um silêncio confuso do outro lado da linha. Copacabana? O que a senhora tá fazendo em Copacabana? Tá trabalhando de doméstica? A patroa deixa receber visita? Soltei uma risada curta, seca. Vem pra cá, Júnior. Traz a Vanessa. O porteiro já está avisado. Apartamento 801. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Fui até a janela e olhei para a rua movimentada lá embaixo. O sol do Rio de Janeiro estava impiedoso, iluminando cada fresta do asfalto. Eu me sentia como aquele sol, pronta para iluminar a sujeira que eles tentaram esconder debaixo do tapete persa financiado. Meia hora depois, o interfone tocou. Dona Zuleika, o senhor Júnior e uma moça estão aqui? Posso mandar subir? A voz do seu Genival soava divertida. Ele sabia que o circo estava armado. Pode sim, Genival. Manda subir. Abri a porta do apartamento e deixei apenas encostada. Voltei para a minha poltrona, cruzei as pernas e esperei. Ouvi os passos no corredor. Passos rápidos, pesados. Eram passos de desespero. A porta foi empurrada com violência. Júnior entrou, suando em bicas, com a camisa de marca colada no corpo gordo de quem nunca pegou no pesado. A Vanessa vinha logo atrás, a maquiagem borrada, os olhos inchados, segurando uma bolsa Louis Vuitton que eu sabia ser falsa com a força de quem segura uma boia no naufrágio. Eles estacaram no meio da sala. O choque foi físico. Vi os olhos deles percorrerem o pé direito alto, as janelas amplas com vista lateral para o mar, o piso de taco brilhando, os móveis de madeira maciça que eu tinha mandado lustrar. E, finalmente, os olhos deles pousaram em mim. Eu não era a velhinha de vestido de viscose e chinelo gasto que eles deixaram no hospital. Eu era a Dona Zuleika, e aquele era o meu castelo. Mas, de quem é isso aqui? Júnior gaguejou, a boca aberta, olhando em volta como se tivesse entrado em outra dimensão. Fecha a boca para não entrar mosca, Júnior. Falei, indicando o sofá com um gesto de cabeça. E fecha a porta, por favor. O ar-condicionado está ligado e a conta de luz tá cara. Vanessa parecia ter perdido a voz. Ela olhava para o meu colar de pérolas, depois para as próprias roupas, como se de repente se sentisse maltrapilha. Mãe, a senhora tá cuidando desse apartamento para alguém? É isso? A dona viajou? Júnior tentou racionalizar, a mente pequena dele incapaz de aceitar a realidade. A senhora não pode ficar aqui se a dona chegar. Senta, Júnior, ordenei. Minha voz não era alta, mas tinha o peso de 30 anos de comando na feira. Quem gritava era peixeiro amador. Eu falava baixo e todo mundo ouvia. Eles sentaram na beirada do sofá, tensos, como duas crianças na diretoria. Esse apartamento é meu, Júnior. Comprado, quitado e escriturado. Tem 20 anos que eu tenho isso aqui. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para cortar com faca. Seu? Vanessa sussurrou, a voz esganiçada voltando.
A senhora tem um apartamento de 3 quartos em Copacabana e deixou a gente morando de aluguel? A senhora se vestia daquele jeito. Parecia uma mendiga. Eu me vestia com o suor do meu trabalho, minha filha. Roupa não define caráter, mas, pelo visto, define quem vocês respeitam. Júnior passou a mão no rosto, limpando o suor. Ele parecia estar tendo um curto-circuito. Mãe, se a senhora tinha isso, por que a senhora vendeu o carro? Por que vendeu a casa de Rocha Miranda? Por que fez aquele teatro todo no hospital? Teatro? Levantei da poltrona devagar, caminhando até a janela. Eu vendi o carro porque era o dinheiro rápido que eu tinha na mão para pagar sua cirurgia à vista. Eu vendi a casa de Rocha Miranda porque achei que ia morar com meu filho, que ia cuidar dele, e queria ter um dinheiro para ajudar nas despesas. Eu fiz o que mãe faz. Me despojei. Virei-me para eles, encarando-os nos olhos. E o que eu recebi em troca? Não tem espaço para você. Se vire. Foi isso que você disse, não foi, Júnior? Ele abaixou a cabeça. Mãe, eu estava estressado. Era o pós-operatório. A Vanessa. Não coloca a culpa nela, cortei. A Vanessa é o que é, uma menina deslumbrada que acha que a vida é uma foto de Instagram. Mas você, Júnior, você foi criado no meio da caixa de tomate e cebola. Você viu sua mãe carregar saco de batata nas costas para te dar caderno e lápis. Você sabia o valor do suor. E mesmo assim, você me descartou como se eu fosse bagaço de laranja. Vanessa tentou intervir, recuperando um pouco da arrogância habitual. Olha aqui, dona Zuleika, tudo bem. Houve um mal-entendido. Mas a senhora não pode deixar a gente na rua. O Júnior é seu filho. A gente foi despejado. A senhora tem obrigação de ajudar. A senhora tem dinheiro. Esse apartamento vale uma fortuna. Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos olhos. Obrigação? Caminhei até a mesa de centro e peguei o envelope pardo. Vamos falar de obrigações. Abri o envelope e tirei os papéis. Joguei em cima da mesa na frente deles. Júnior, você lembra daquele empréstimo que você pegou semana passada? Com a tal Invest Smart? A cor sumiu do rosto dele. Ele ficou branco como papel. Como a senhora sabe disso? Eu sei de tudo, meu filho. Eu sou mãe. E eu sou Zuleika do Mercadão. Eu tenho olhos e ouvidos em cada esquina dessa cidade. Você pegou 50 mil reais. Juros abusivos. Assinou promissória em branco. Deu como garantia o carro que nem é seu. Ele começou a tremer. A perna operada batia no chão num ritmo frenético. Mãe, eles são perigosos. Eles disseram que se eu não pagar a primeira parcela amanhã, eles iam quebrar sua outra perna, completei. Eu sei. A agiota não costuma ser muito paciente. Vanessa começou a chorar de verdade agora. Júnior, você disse que era um investimento seguro. Você disse que ia dobrar o dinheiro. A gente vai morrer. Calma, gritei, batendo a mão na mesa. O barulho da porcelana tilintando fez eles pularem. Ninguém vai morrer. Júnior me olhou com esperança. A senhora vai pagar? A senhora tem o dinheiro, né? Mãe, por favor, paga eles. Eu juro que nunca mais faço isso. Eu devolvo cada centavo. Olhei para ele com uma mistura de pena e decepção. Ele ainda não tinha entendido. Ele achava que eu era o banco, que eu era a solução fácil. Eu não vou pagar eles, Júnior, disse pausadamente. O pânico voltou aos olhos dele. Mas, mãe, eles vão me matar. Eu não vou pagar porque... Peguei o último papel do envelope, um documento azulado com firma reconhecida. Eu já paguei. Mostrei o documento. Era o contrato de cessão de crédito. O Dr. Marcelo, meu advogado, conversou com os credores. Digamos que eles deviam alguns favores antigos para alguns amigos meus da época da feira. Gente graúda, eles aceitaram vender a sua dívida para mim. Com um belo desconto, diga-se de passagem. Joguei o papel no colo dele. Parabéns, Júnior. Você não deve mais para Invest Smart. Você deve para a Zuleika Maria dos Santos. Eu sou sua credora agora. Eles ficaram estáticos. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era medo de morte. Era o choque da submissão. O que isso significa? Vanessa perguntou, a voz sumindo. Sepa. Significa que a brincadeira acabou, respondi, voltando para a minha poltrona como uma rainha volta para o trono. Significa que o espaço que vocês queriam agora tem preço. Cruzei as mãos sobre o colo.
Vocês têm uma dívida de 50 mil comigo, mais os 30 mil da cirurgia que eu quero de volta, corrigidos, porque foi uma doação que eu revoguei por ingratidão. O doutor. Marcelo já entrou com o processo, mas como eu sou boazinha, posso suspender. Mãe, a gente não tem esse dinheiro. Júnior choramingou. A senhora sabe que a gente tá quebrado. Eu sei, e é por isso que as regras vão mudar. Apontei o dedo para ele. Primeiro, Vanessa, pode ir tirando esse relógio do pulso dele e essa bolsa do seu braço. Tudo o que for de valor e puder ser vendido, vai ser vendido. Para abater os juros. Vanessa agarrou a bolsa contra o peito. A senhora não pode. É meu. É seu? Você tem nota fiscal? Porque se não tiver, e se foi comprado com o dinheiro do meu filho, é patrimônio penhorável. E eu vou penhorar até a sua escova de dentes se precisar. Segundo, continuei, ignorando o chilique dela. Vocês foram despejados, não tem para onde ir. Eu tenho um imóvel vazio na Penha, uma kitnet. Quarto e cozinha, sem ar-condicionado, sem varanda gourmet. É lá que vocês vão morar. Na Penha? Vanessa fez uma cara de nojo que, se eu fosse menos controlada, teria rendido um tapa. Eu não vou morar no subúrbio. Então mora na rua, minha filha. A calçada de Copacabana é larga, mas chove à tarde. A escolha é sua. Fui implacável. O aluguel da kitnet vai ser descontado da dívida. E vocês vão trabalhar. Eu estou de licença médica, Júnior protestou. A cabeça não está operada. As mãos também não. Eu tenho uma barraca de caldo de cana e pastel parada lá em Madureira. Está alugada, mas eu vou pedir de volta. A Vanessa vai aprender a fritar pastel. E você, Júnior, vai ficar no caixa. Vão trabalhar para me pagar. Todo dia. E eu vou lá fiscalizar. Eu? Fritar pastel? Vanessa levantou, indignada. Eu sou influenciadora digital. Eu trabalho com imagem. Sua imagem não paga conta, Vanessa. Pastel paga. E paga bem, se for bem feito. Peguei meu caderno preto. Aqui nesse caderno tem a história de cada centavo que eu ganhei. Nenhuma página tem escrito vergonha de trabalhar. Mas tem muitas páginas de vergonha na cara. E é isso que falta em vocês. Levantei-me, indicando que a audiência estava encerrada. Vocês têm 2 horas para tirar as coisas do apartamento da Barra antes de entregarem as chaves. O caminhão de mudança que eu contratei? Sim, eu pensei em tudo. Vai levar os móveis para um depósito e vocês para a Penha. Júnior olhou para mim. Pela primeira vez em anos, eu vi respeito nos olhos dele. Respeito misturado com medo, é verdade, mas respeito. Ele viu a mulher que eu era. Não a mãe que passava a mão na cabeça, mas a matriarca que segurava o teto para não cair, mas que também podia derrubá-lo se quisesse. Mãe, a senhora está fazendo isso por vingança? Ele perguntou, a voz embargada. Caminhei até ele e toquei no rosto dele. Minha mão estava áspera, calejada. A pele dele era macia, de quem nunca lutou. Vingança é coisa de gente fraca, Júnior. Isso aqui é educação. Eu falhei na sua educação quando te dei tudo fácil, quando te protegi do sol e da chuva. Agora eu estou corrigindo meu erro. Você queria uma vida nova? Eu estou te dando. Uma vida real, onde se planta, se colhe. E se não plantar, passa fome. Ele segurou minha mão por um segundo, depois soltou. Baixou a cabeça e assentiu. Vamos, Vanessa. Eu não vou para Penha, ela gritou, batendo o pé. Então fica, Júnior disse com uma firmeza que eu não via há muito tempo. Fica aqui na rua, porque eu não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho é uma dívida com a minha mãe. Vanessa olhou para ele, depois para mim, depois para o apartamento luxuoso que ela nunca teria. Ela bufou, ajeitou a bolsa falsa e saiu pisando duro em direção ao elevador. Júnior foi atrás, mancando, carregando o peso da própria consciência. Antes de sair, ele parou na porta e olhou para trás. O pirão, aquele que a senhora ia fazer, ainda está de pé? Um dia? Senti um aperto no coração. Mãe é bicho besta mesmo. Mas engoli o choro. Quando a primeira parcela da dívida for paga com dinheiro de pastel, a gente conversa sobre pirão, Júnior. Agora vá, o caminhão não espera. A porta bateu. O silêncio voltou a reinar no apartamento 801. Fui até a mesa, peguei a xícara de café que já estava morna e tomei um gole. Tinha gosto de vitória,
mas também tinha um retrogosto salgado de lágrima que eu não deixei cair. Peguei o meu celular novo e disquei para o Dr. Marcelo. Doutor? Eles acabaram de sair. A cobra fumou, a onça bebeu água e eles estão indo para a penha. Pode preparar a papelada da barraca de pastel. A senhora é terrível, dona Zuleika. Marcelo riu do outro lado. Tem certeza que eles aguentam? Olhei para o meu reflexo no espelho da sala. A velha Zuleika tinha sumido. Ali estava uma mulher que acabara de salvar o filho dele mesmo que ele achasse que eu o estava condenando. O ser humano aguenta tudo, Marcelo, menos a falta de propósito. Eu acabei de dar um propósito para eles: sobreviver. E quer saber? Acho que vai ser a melhor fase da vida do Júnior. Ou ele vira homem, ou ele quebra de vez. Mas na minha conta, ele não pendura mais nada. Desliguei o telefone e fui até a varanda. O mar de Copacabana batia forte na areia. A maré tinha subido. A minha também. Eles acharam que eu era o passado, mas eu acabei de provar que eu sou o destino. E o destino, meu filho, o destino não aceita desaforo. 6 meses. Esse foi o tempo que levou para a poeira baixar e o barro secar. Dizem que o tempo cura tudo, mas eu digo que o tempo é só um terreno baldio. O que a gente constrói em cima dele é que define se vai virar jardim ou lixão. Estou sentada na varanda do meu apartamento em Copacabana. O sol da manhã bate na minha pele, agora tratada com creme bom e sem a urgência de quem precisa correr atrás do caminhão da Ceasa. Na mesa, meu café coado no pano, hábito que dinheiro nenhum no mundo me tira, e o meu caderno preto. Abro na página marcada com um clipe enferrujado. Data: 15 de outubro. Pagamento recebido: R$ 1.200. Data: 15 de novembro. Pagamento recebido: R$ 1.350. Data: 15 de dezembro. Pagamento recebido: R$ 1.800. Vendas de Natal. As anotações estão lá, escritas com a letra garranchosa do Júnior. Cada centavo suado, cada nota engordurada de óleo de pastel e caldo de cana. Não era muito perto da dívida gigante que ele tinha, mas era o dinheiro mais limpo que meu filho já tinha pegado na mão em toda a vida dele. A brisa do mar traz um cheiro de sal, mas minha memória olfativa me puxa para outro lugar. Hoje é dia de visita. Não visita de médica nem de assistente social. É visita de mãe, mas daquelas mães que vão ver se a lição de casa foi feita. Levanto, ajeito o vestido de linho cru e calço uma sandália confortável. Desço pelo elevador de serviço, porque gosto de cumprimentar o pessoal da limpeza. Bom dia, dona Zuleika. Vai para a filial? Pergunta o zelador, que já sabe da minha rotina. Vou sim, seu Carlos. O olho do dono é que engorda o porco, e o olho da mãe é que endireita o filho. Pego um táxi. Poderia ir de ônibus, mas minhas pernas já pagaram seus pecados. O destino é Madureira. O coração do subúrbio, o lugar onde o Rio de Janeiro acontece de verdade, longe dos cartões postais e perto da realidade crua. Quando desço perto do Mercadão, o barulho me abraça. É camelô gritando promoção, é cheiro de erva medicinal misturado com churrasquinho de gato, é o som do trem passando na linha férrea. Caminho devagar, sendo cumprimentada aqui e ali. Oi, Zuleika! Apareceu a sumida. Eu sorrio, aceno, mas meu foco é um só. A barraca fica numa esquina estratégica, perto da saída da passarela. De longe, vejo a fumaça subindo. O cheiro de massa frita é inconfundível. Me aproximo sem ser notada, escondida atrás de uma banca de jornais. Lá está ele. O Júnior não é mais aquele homem inchado de esteroides e arrogância que eu vi no hospital. Ele emagreceu. A barba desenhada deu lugar a uma barba por fazer, rala. A camisa de marca foi substituída por uma camiseta branca, manchada de óleo na barriga, e um avental azul, onde se lê Pastel da Azul. Ele está fritando. A técnica ainda é meio desajeitada, ele tem medo de se queimar, mas não recua. Sai um de carne com queijo e um caldo de cana com limão. Ele grita, a voz rouca, secando o suor da testa com o antebraço. Observo as mãos dele. Não tem mais o relógio dourado falso. As unhas estão curtas. Tem um band-aid no dedo indicador e uma queimadura cicatrizando no braço esquerdo. Marcas de guerra, marcas de trabalho. E a Vanessa. Procuro pela influenciadora com os olhos.
A barraca tem um banquinho no canto onde fica o caixa. Mas quem está lá não é a Vanessa. É a dona Cida, minha velha amiga, que eu contratei para ficar de olho no dinheiro e garantir que o Júnior não desviasse nenhuma moeda para comprar cigarro. Sorriu. Eu sabia. Caminho até a barraca. O pastel tá saindo quente ou é de ontem? Pergunto, encostando no balcão de alumínio. Júnior dá um pulo de susto, quase derrubando a escumadeira dentro do tacho. Ele vira para mim, os olhos arregalados. Mãe! Quer dizer, Dona Zuleika. Ele se corrige, baixando a cabeça. O pastel é fresco. A massa chegou agora. Me vê um de vento, então. Quero ver se tá crocante. Ele serve o pastel no papel toalha, as mãos tremendo levemente. Ele coloca o pastel num pratinho de plástico e me entrega. A senhora quer caldo? Quero. Mas quero saber da sócia. Cadê a modelo de Instagram? Júnior suspira. Um suspiro longo, cansado, que parece vir lá do fundo da alma. Ele limpa as mãos num pano que está pendurado na cintura. Foi embora, mãe. Não aguentou 2 semanas. É mesmo? Finjo surpresa, mordendo a pontinha do pastel. Está bom. A massa está sequinha. E foi para onde? Disse que o ambiente era insalubre para a imagem dela. Arrumou um cara aí que mexe com aposta esportiva na internet. Levou as roupas, o secador de cabelo e sumiu. Nem tchau deu. E você? Não foi atrás? Júnior me olha nos olhos. Pela primeira vez em muitos anos, vejo o meu filho ali dentro. Não o personagem que ele criou, mas o menino que eu pari. Ir atrás para quê? Ele diz, a voz embargada. Quando a gente estava no apartamento da Barra com ar-condicionado, ela dizia que me amava. No dia que estourou a mangueira do gás aqui e a gente teve que limpar gordura do chão até meia-noite, ela disse que eu era um fracassado. A senhora tinha razão. Ela gostava do palco, não do ator. Senti uma vontade imensa de abraçar aquele homem sujo de gordura no meio da rua. Mas me segurei. A lição ainda não tinha acabado. E você, Júnior? Se acha um fracassado? Ele olhou para a fila que começava a se formar. Gente simples, trabalhador que descia do trem com fome. No começo achei que a senhora me odiava. Eu chorava toda noite naquela kitnet na Penha. O colchão é duro, mãe. Tem pernilongo. Eu sei. Eu morei lá antes de você nascer. Mas... Ele continuou servindo um copo de caldo para um senhor de idade. Semana passada, um cliente elogiou meu atendimento. Disse que eu era educado. Disse que o pastel estava melhor que o do chinês da outra esquina. Eu ganhei R$ 50 de gorjeta no fim do dia. E mãe, aqueles R$ 50 parecia que valiam mais que os 5.000 que eu peguei com o agiota. Porque ninguém ia vir cobrar com arma na mão. Era meu. Terminei meu pastel. Limpei a boca com o guardanapo de papel rosa, daqueles bem fininhos. A rapadura é doce, mas não é mole, meu filho. Você descobriu que a dignidade não se compra em shopping. Se conquista no calo da mão. Tirei o caderno preto da bolsa e coloquei sobre o balcão. Vamos às contas. Júnior ficou tenso. Eu depositei tudo, mãe. A Cida conferiu. Descontei só o dinheiro da passagem e da comida, como a senhora mandou. Abri o caderno. Apontei para o saldo devedor. Ainda era alto. Com o ritmo das vendas de pastel, ele levaria uns 5 anos para me pagar tudo, com juros e correção. Você tem sido pontual, admiti. E a Cida me disse que você chega no horário e sai só depois de lavar o chão. Eu não tenho escolha, né? Ele sorriu triste. Ou é isso, ou é a rua. Escolha a gente sempre tem, Júnior. Você podia ter fugido. Podia ter tentado me dar o golpe de novo. Podia ter roubado o caixa. Mas você ficou. Você fritou. Fechei o caderno com um estalo seco. Tira o avental. Ele gelou. Como assim? A senhora vai me demitir? Mãe, pelo amor de Deus, eu tô pagando. Eu preciso desse trabalho. Tira o avental, Júnior. Agora. Ele obedeceu, devagar, com os olhos marejados de pânico. Tirou o avental azul e ficou segurando o pano sujo como se fosse sua tábua de salvação. Chama a Cida para assumir a fritadeira. Vamos dar uma volta. Ele chamou a Cida, que assumiu o posto com um sorriso cúmplice para mim. Caminhamos pelo mercadão em silêncio. Ele andava um passo atrás de mim, respeitoso, cabisbaixo. As pessoas me cumprimentavam e olhavam para ele com curiosidade, mas ninguém zombava. Trabalho não é vergonha.
Paramos em frente a uma loja de carros usados. Não era a mesma onde vendia o prateado, mas era parecida. Tá vendo aquele carro ali? Apontei para um Fiat Uno branco, ano 2012. Conservado. Tô vendo? É seu. Júnior olhou para mim, sem entender. Como assim? A senhora comprou para mim? Mas e a dívida? A dívida financeira existe, Júnior, e você vai pagar cada centavo. Mas a dívida moral, essa você começou a pagar quando escolheu ficar na chapa quente em vez de correr atrás de rabo de saia interesseira. Tirei uma chave do bolso e entreguei na mão dele. Esse carro não é presente, é ferramenta. O pastel tá vendendo bem, mas a gente tá perdendo dinheiro com entrega. Os aplicativos cobram taxa alta. Você vai usar esse carro para fazer entrega nas firmas aqui perto e para buscar mercadoria no Ceasa de madrugada. Ele segurou a chave, apertando contra o peito. Uma lágrima desceu, abrindo um caminho limpo no rosto sujo de fuligem. Mãe, eu não mereço. Depois de tudo que eu te disse, se vire, foi a melhor coisa que você me disse, meu filho. Interrompi, segurando o rosto dele com as duas mãos. Porque me fez lembrar quem eu sou. E me fez ver que eu estava criando um parasita, não um homem. Eu cortei o cordão umbilical tarde demais. Tive que cortar na faca. Doeu em você, doeu em mim, mas cicatrizou. Ele me abraçou ali, no meio da calçada de Madureira. Um abraço forte, cheirando a gordura e suor. O melhor cheiro que eu já senti vindo dele. Ele chorou no meu ombro, um choro de alívio, de arrependimento e de gratidão. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ser tão cego. Tá perdoado, meu filho. Mas o perdão não anula o boleto. Amanhã, 4 da manhã, quero você no Ceasa buscando tomate. O Uno tá no seu nome, mas com alienação fiduciária para mim. Se atrasar 3 parcelas, eu tomo. Entendeu? Ele riu entre as lágrimas. Entendi, dona Zuleika. A senhora é agiota brava. Sou mãe. É pior. Voltamos para a barraca. Ele entrou no carro novo. Velho, mais novo para ele, com um brilho nos olhos que nenhum relógio de ouro poderia dar. Era o brilho da autonomia. Deixei ele lá, trabalhando, e peguei meu táxi de volta para a Zona Sul. No caminho, fiquei pensando no legado. Muita gente acha que deixar herança é deixar apartamento, conta bancária, joia. Eu tenho isso tudo, é verdade. Mas se eu morresse 6 meses atrás, eu teria deixado apenas dinheiro na mão de um tolo, e o dinheiro teria sumido em 1 ano, levando a vida dele junto. Hoje, eu sei que estou deixando algo maior. Estou deixando a casca grossa. Estou deixando a sabedoria de que o mundo não te deve nada. Estou deixando a certeza de que, quando o chão some, a gente aprende a voar ou constrói um chão novo. Cheguei no meu prédio em Copacabana. O porteiro abriu a porta. Tudo bem na filial, dona Zuleika? Tudo ótimo, Genival. O gerente finalmente aprendeu a trabalhar. Subi para o meu apartamento silencioso e espaçoso. Mas agora, o silêncio não era de solidão. Era de missão cumprida. Fui até a cozinha e comecei a preparar o jantar. Cortei cebola, alho, tomate. Coloquei a galinha na panela. O cheiro temperado invadiu a casa chique. O telefone tocou. Era ele. Mãe? A voz do Júnior estava cansada, mas firme. Já fechei o caixa. Deu recorde hoje. Tô indo pra casa, pra Penha. Mas eu queria saber se... Se o quê, menino? Se domingo eu posso ir almoçar aí. A Cida me ensinou uma receita de torta de limão. Queria fazer pra senhora. De sobremesa pro seu pirão. Senti um nó na garganta. Pode vir, Júnior. Mas vem de banho tomado e traz a nota fiscal das compras da semana pra eu conferir. Pode deixar, chefe. Te amo, mãe. Também te amo, seu cabeça dura. Desliguei. Mexi o pirão na panela, vendo a fumaça subir. A vida é engraçada. Eu vendi meu carro, perdi meu teto temporariamente, fui humilhada num hospital, chamada de velha descartável. Mas recuperei meu filho. Não o filho que eu achava que tinha, aquele príncipe de cristal que eu protegia na redoma. Recuperei o homem que estava escondido debaixo daquelas camadas de futilidade. Eles acharam que eu estava velha demais para notar o roubo, velha demais para reagir. Esqueceram que panela velha é que faz comida boa e que mãe brasileira não desiste nunca. A gente dobra, mas não quebra. E se a gente cair, a gente levanta e compra o chão onde caiu.
Olhei pela janela, para as luzes da favela no morro e para os prédios de luxo na orla. Eu pertenço a todos esses lugares e a nenhum deles. Eu sou Zuleika. E a minha história não terminou com um se vire. Terminou com um nós vencemos. E o Júnior? Ah, o Júnior ainda tem muito pastel para fritar. E eu vou estar lá, sentada no meu banquinho, com meu caderno preto no colo, garantindo que ele nunca mais esqueça o valor de quem carregou caixa de chuchu nas costas para ele poder andar. Porque amor de mãe não é dar o peixe. É ensinar a pescar, e se o filho não quiser aprender, é ter coragem de jogar ele na água até ele bater as pernas. A vida nova começou. E dessa vez, tem espaço para todo mundo que estiver disposto a suar a camisa.